Boa noite, Dom, e a todos da comunidade. Tenho pensado bastante em dividir minha história, já que aconteceu há pouco tempo. Na verdade, acho que não é uma má ideia fazer isso, contanto que seja de forma anônima, pois infelizmente eu sou a protagonista dessa história. Desde já peço desculpas, pois é um relato um pouco extenso. Tenho 18 anos e moro em um vilarejo pouco conhecido no estado do México, quase na divisa com Hidalgo. Gostaria de acrescentar que, embora eu tenha consciência da minha aparência física, não gosto muito de falar sobre isso e nunca me importou o que as pessoas pensam de mim. Na realidade, isso até me incomoda um pouco. Algumas pessoas, especialmente amigos e familiares, sempre diziam que eu era muito bonita, mas acima de tudo, que eu tinha um coração enorme. Menciono isso porque acho que será relevante para o desenrolar da história. Sempre fui muito sociável. Tinha muitos amigos e amigas, e quando comecei o ensino médio isso não mudou. Acabei ficando bem conhecida por ser muito gentil e por estar sempre envolvida nas atividades. De verdade, eu fazia questão de ser amiga de todos. Até os professores tinham uma ótima impressão de mim. Infelizmente, chegou o dia em que eu iria cometer um erro, e esse deslize acabou me levando à história que vou contar agora. No último semestre do ensino médio, entrou uma nova aluna. Como sempre fui uma pessoa amigável, meu grupo de amigas e eu fomos recebê-la de braços abertos na nossa turma, e até a convidamos para almoçar com a gente no intervalo. Ela aceitou, mas dava para perceber o desconforto em seu rosto. Cheguei a pensar que talvez tivéssemos sido um pouco invasivas ou ousadas demais, mas não dei muita atenção, pois nossa intenção era genuinamente boa. O dia seguiu normalmente e quando o intervalo chegou, minhas amigas e eu nos encontramos no nosso lugar de sempre, uma árvore que oferecia uma sombra ótima e que havíamos preparado para comer por ali, na parte baixa das quadras. Ficamos esperando a nova aluna aparecer, mas ela não veio. Pensamos que talvez não tivéssemos agradado muito a ela, e então seguimos com nossa rotina. Os dias foram passando, e essa garota, a quem vou chamar de Sandra, continuava sem se aproximar de ninguém. Eu percebia que quando pediam trabalhos em dupla ou em grupo, ela acabava não entregando, porque não tinha com quem formar equipe. Então, no próximo trabalho que foi solicitado, que também era em dupla, decidi me separar das minhas amigas e fazer o trabalho com ela, gostasse ela ou não. Ela não ficou muito contente, mas acabou aceitando, pois a professora deixou claro que se não fizesse, seria reprovada na matéria, algo que ninguém queria, ainda mais no fim do ensino médio. Começamos a nos organizar para o trabalho. Ela não podia ir até minha casa, dizendo que morava muito longe, em um povoado vizinho. Então, sugeri ir até a casa dela, mas ela recusou, dizendo que seus pais não gostavam de receber visitas e que era melhor eu não ir. Ela sugeriu que fizéssemos o trabalho em uma biblioteca perto de sua casa, e como eu tinha carro, achei que essa era a melhor opção. Conforme íamos avançando no projeto, ela foi se sentindo mais à vontade comigo. Contou-me sobre sua família, mencionou que tinha um irmão mais novo, que seus pais eram muito rigorosos com ela, e fez um comentário que na hora não me chamou muito a atenção. Quando fazemos as cerimônias, tudo vira uma bagunça. Por isso não gosto de chamar ninguém para minha casa. Com o passar do tempo, Sandra e eu começamos a passar mais tempo juntas, e sem perceber fui me afastando cada vez mais do meu grupo de amigas. Apesar de já termos concluído o nosso projeto, continuávamos nos encontrando na mesma biblioteca, e ela sempre me levava biscoitos. Ela dizia que os fazia com suas próprias mãos, com muito amor, e que havia um ingrediente especial que os deixava tão saborosos. De fato, o gosto desses biscoitos é algo que nunca vou esquecer. Depois de um tempo, comecei a perceber que meu cabelo caía no banho. No início não me preocupei tanto, já que estávamos em período de provas e pensei que fosse consequência do estresse. Além disso, eu estava cada vez mais próxima de Sandra. Mas em vez de nos encontrarmos na biblioteca, passamos a nos reunir em um pequeno parque bem perto da casa dela. Chegou um ponto em que eu só comia os biscoitos que ela me trazia. Já não eram apenas 2 ou 3. Ela sempre aparecia com uma caixa cheia para mim. Comecei a notar outras mudanças. Meu cabelo caía cada vez mais, perdi muito peso
Meu rosto parecia cansado e eu me sentia constantemente exausta. Além disso, eu não tinha vontade de comer outra coisa além daqueles biscoitos. Eles eram a única coisa que me apetecia, mas, mesmo assim, continuei atribuindo esses sintomas ao estresse com os estudos e não dei a devida importância. Aproximadamente 1 mês e meio se passou e eu continuava do mesmo jeito, sem perceber o que estava acontecendo. Aqueles amigos que eu tinha e a popularidade que eu desfrutava no ensino médio foram desaparecendo. Eu só mantinha contato com Sandra. Ela sempre me dizia que eu não precisava de mais ninguém, que ela estaria ao meu lado em qualquer circunstância, e de certa forma, ela estava certa. No fim, ela era tudo o que eu tinha. Os meses foram passando e em casa as coisas começaram a piorar. Meu cachorrinho, que estava comigo desde a infância, adoeceu e morreu. Logo depois, meu hamster também morreu. Comecei a ter dificuldades para dormir, porque sentia que algo ou alguém estava me vigiando à noite. Acho que, entre isso e o estresse da escola, minha aparência foi se deteriorando ainda mais. No dia da formatura, Sandra me disse que estava pronta para me convidar à casa dela. Disse que ia me apresentar à sua família e que já havia preparado tudo para que minha iniciação fosse especial. Na minha ingenuidade, achei que por iniciação ela se referia a conhecer seus familiares, mas eu estava completamente enganada. Sandra me pediu que eu usasse um vestido vermelho igual ao que ela usaria, porque queria que ficássemos muito bonitas naquele dia, e eu aceitei. Queria que tudo saísse conforme ela havia planejado. Naquele momento, a única coisa que me importava era ver Sandra feliz. Era a primeira vez que ela convidava uma amiga para ir à sua casa, e estava muito animada com isso. Ela passou para me buscar em um Mustang preto, com vidros escuros e uma faixa vermelha que atravessava o carro na horizontal. Fiquei surpresa, porque no meu vilarejo era muito raro ver um carro assim. E mais ainda porque Sandra nunca havia mencionado que tinha um, nem que sabia dirigir. Quando chegamos à sua casa, um portão de madeira com figuras entalhadas se abriu, revelando um grande pátio e uma casa ao fundo. Descemos do carro e, ao entrar, fomos recebidas por uma mulher que parecia ter no máximo 35 anos, com um menininho de uns 3 ou 4. A mulher chamou o marido. "Fernando, desça, a menina já chegou com a outra garota." Descendo as escadas, veio um homem que não parecia ter mais de 40 anos, com um físico impressionante e atraente, assim como a senhora. "Entre, minha filha", disse ele com uma voz firme, mas acolhedora. "Então você é quem dá vida à minha Sandra", acrescentou. Sorri meio sem jeito enquanto Sandra respondia: "Sim, papai, embora ela fosse mais bonita quando a conheci." Foi então que percebi que nunca havia prestado muita atenção à aparência de Sandra antes. Quando nos conhecemos, ela não era exatamente atraente, mas agora estava deslumbrante. Comecei a me perguntar o que eu estava fazendo ali, quando a mãe de Sandra comentou que estavam apenas esperando anoitecer para finalizar o que Sandra havia começado. Um medo inexplicável tomou conta de mim. Eu não sabia o que eles planejavam, mas ouvir aquelas palavras me deixou apavorada. Tentei dizer a Sandra que precisava ir embora, mas ela recusou. Disse que sabia que eu tinha permissão para passar a noite e que eu não devia sentir medo, pois, se sentisse, a cerimônia não funcionaria. Suas palavras me deixaram congelada. Tentei pegar meu celular para ligar para meus pais, mas então percebi que não sabia onde ele estava, nem quem o havia pegado. Aos poucos o ambiente foi escurecendo e comecei a sentir uma fome enorme, mas na mesa havia apenas os biscoitos, os mesmos que Sandra sempre me dava. Logo depois a mãe dela desceu as escadas, vestindo uma túnica de cetim vermelha. Atrás dela vinham o marido, Sandra e o menininho, todos também vestidos de vermelho. O garotinho se sentou ao meu lado e não parava de me encarar. Era muito estranho, mas apesar de ser apenas uma criança, o olhar dele foi o que mais me incomodava. Eu só queria fugir, sair dali o mais rápido possível, mas sabia que não podia, com os 4 me vigiando. Pedi a Sandra que me trouxesse um copo de água, pois estava com muita sede, e enquanto ela foi até a cozinha, aproveitei a oportunidade e corri com todas as minhas forças. Não sei como cheguei ao portão, mas me lancei contra ele com todo o meu peso para abri-lo.
e senti que os pais de Sandra corriam atrás de mim. Felizmente consegui escapar. Corri até uma pequena loja e disse às pessoas que estavam tentando me assaltar e que precisava usar o telefone. Liguei para os meus pais, que vieram me buscar. Não contei o que realmente aconteceu, apenas disse que Sandra e eu havíamos discutido e que eu não queria mais ficar na casa dela. Até hoje não sei o que aquelas pessoas queriam fazer comigo, nem o que teria acontecido se tivessem me alcançado, mas eu me sentia cada vez mais fraca. Meus pais perceberam, mas também não sabiam como me ajudar. Um tempo depois, em uma conversa com minha madrinha, ela disse a eles que o que estava acontecendo comigo era resultado de um trabalhinho de inveja. Alguém queria o que eu tinha, e a única maneira que encontraram para conseguir foi tirando de mim, colocando em cima de mim como uma máscara. Ela nos recomendou procurar um amigo seu que se especializava em remover esse tipo de trabalho. Fomos no início de agosto. Assim que o senhor fez uma limpeza em mim, ele me deu umas ervas bem estranhas para tomar, com um cheiro extremamente forte. Bebi à força, e pouco tempo depois comecei a vomitar uma espécie de bola de cabelos. Ele examinou e disse que era cabelo humano de alguém próximo a mim que sentia muita inveja. Afirmou que a beleza que eu havia perdido iria voltar, e que as pessoas que fizeram aquilo eram muito poderosas, mas que agora eu estava segura, que já havia me livrado delas, e que com as outras limpezas que ele me deu eu estaria protegida. Desde aquele dia, tenho me sentido muito melhor. Recentemente, entrei na universidade e fiz novos amigos, mas agora sou muito mais seletiva e tento não confiar tanto nas pessoas. Quero terminar dizendo a vocês que a inveja é real e não existe inveja boa. Toda inveja é ruim. Cuidem bem das amizades que fazem, do que comem e do que recebem de pessoas que mal conhecem. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Olá, Dom. Espero que você esteja bem. Meu nome é Ana e gostaria de contar uma história sobre algo que aconteceu comigo muitos anos atrás, quando eu tinha 10 anos. Eu fazia parte de um pequeno grupo de amigos, éramos 4 ao todo. Como muitas crianças, éramos um pouco agitados, mas nada fora do normal. Um dia, nossa curiosidade nos levou a experimentar algo que, olhando para trás, eu gostaria de nunca ter mexido: uma tábua Ouija. O primo de um dos meus amigos, Arthur, nos emprestou a dele e decidimos fazer uma festa do pijama na casa dele para jogar. Como éramos jovens e não sabíamos de nada, não tínhamos ideia do que estávamos prestes a provocar. No começo, tudo parecia inofensivo. Fazíamos perguntas bobas e ríamos das respostas, achando que éramos nós mesmos que movíamos o ponteiro. Mas, com o passar do tempo, as respostas começaram a ficar mais pessoais, revelando coisas que só nós mesmos saberíamos. O ambiente foi mudando de uma forma sutil, mas dava para sentir que algo estava errado. Um dos meus amigos ainda não acreditava no que estava acontecendo. Entre risos, ele começou a provocar, exigindo que a entidade se manifestasse. Pedimos que ele se acalmasse, não tanto por estarmos assustados, mas porque a mãe de Arthur estava dormindo e não queríamos que ela acordasse e nos desse uma bronca por estarmos jogando aquilo. De repente, a mesa de vidro onde estávamos jogando quebrou do nada. Só vimos uma rachadura surgindo e se espalhando lentamente por toda a superfície. Rimos pela coincidência, tentando afastar o medo, mas logo ouvimos um barulho alto no andar de cima, como se uma porta tivesse sido fechada com força. Pensamos que fosse a mãe de Arthur que tinha acordado e senti um breve alívio ao ouvir seus passos. Mas esse alívio sumiu quando a vimos descer as escadas correndo, gritando de uma forma que nunca tínhamos ouvido antes. Ela começou a xingar Arthur de forma agressiva, mas havia algo muito estranho em sua voz. Era como se ao mesmo tempo falasse uma criança e um homem. Me despedi, mas ninguém me ouviu. Algo me dizia que eu não devia continuar naquela casa. Fui para casa e dormi sem jantar, tão apavorada e perturbada que não conseguia nem pensar em comer.
Mais tarde, meus pais me acordaram. Eles queriam saber o que tinha acontecido na casa de Arthur. Eu disse que não sabia. Eles me contaram que algo muito grave havia ocorrido depois que saí, que os vizinhos ouviram gritos e, ao se aproximarem, encontraram a mãe de Arthur fora de si, segurando Damian pelo pescoço. Conseguiram separá-la dele com a ajuda de várias pessoas, e logo a polícia e as ambulâncias chegaram. Disseram que Damian estava em estado grave no hospital. Claro, aquela foi a última vez que nos reunimos como grupo de amigos. Arthur nunca mais falou com a gente. Sua mãe foi levada, mas não para a prisão, e sim para um hospital, segundo dizem. Arthur foi morar com seus avós, já que seu pai havia falecido há muito tempo. Quanto ao meu outro amigo, nunca mais soube dele, apenas que se mudou para Tamaulipas. E Damian, infelizmente, ficou com sequelas muito graves. Pelo que ouvi, ele ficou vários minutos sem respirar e sofreu danos cerebrais que o deixaram sem poder se mover ou falar. Ainda dói muito pensar nisso. Do meu lado, embora inicialmente não parecesse que algo tivesse acontecido, meus pais dizem que, após aquele dia, comecei a falar e a andar enquanto dormia. Meu comportamento também mudou. Me tornei agressiva, até mesmo violenta, e ninguém sabia o porquê. No fim, alguém a quem eles recorreram para pedir ajuda disse que eu estava com algo grudado, uma entidade travessa, não totalmente maligna. Fizeram várias limpezas e usaram água e óleo bento para me proteger. Também penduraram chaves de São Bento pela casa, mas o mais estranho é que, mesmo as deixando penduradas, elas sempre enferrujavam. O medo em si, não posso afirmar com certeza que tudo isso aconteceu por causa do jogo, mas sinto que se eu jogasse novamente descobriria a verdade, e isso eu não quero. Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo e sou motorista de ônibus da empresa de Los Colores desde o início do milênio. Tenho escutado seus relatos e hoje quero compartilhar uma história de algo que me aconteceu e que até hoje me faz refletir. Não sou muito bom em escrever histórias, mas farei o meu melhor. Há alguns anos, eu estava na rota Coatzacoalcos-Querétaro, onde passo por muitas rodovias cobertas de neblina à noite. Pessoalmente, prefiro dirigir à noite, pois normalmente há pouco tráfego. Naquele dia, saí como de costume, atravessei Veracruz e, ao subir rumo a Xalapa, me deparei com uma neblina muito densa, sem imaginar o que encontraria mais adiante. Ao sair de Xalapa em direção à rodovia estadual para Puebla, segui meu percurso habitual, embarcando os passageiros e a unidade como de costume. No entanto, algo me chamou a atenção. Uma senhora que parecia bastante fora do comum, com um porte grande e vestida com trajes típicos de rancho. Cumprimentei-a e a convidei a subir. Ela comprou o bilhete, subimos sua bagagem e, depois de todos embarcarem, segui o caminho normalmente. Subindo pelas curvas perigosas, percebi que precisava ir bem devagar, pois, como já imaginava, a neblina estava extremamente densa naquela noite. Dirigi com muita cautela. O que me pareceu realmente estranho foi que, desde que saí de Xalapa, comecei a sentir um cansaço incomum. Isso não era normal para mim, já que estou acostumado a longas horas de direção, e o sono só costuma aparecer quando estou próximo de Querétaro. Comecei a seguir pela estrada, mas logo senti um calafrio. Era como se alguém estivesse ao meu lado, o que me fez estremecer, mas, por mais que olhasse, não via nada, nem ninguém. Foi aí que me lembrei da senhora misteriosa, a mais velha. Isso voltou a me assustar. Continuei meu caminho com medo. Quando cheguei a Querétaro e os passageiros começaram a descer, a última a sair foi justamente aquela senhora misteriosa. Ao lhe entregar sua bagagem, ela me disse: "Você se assustou, não foi?" Isso me surpreendeu e eu perguntei: "Quando, senhora?" Ela respondeu: "Ontem de madrugada ele tentou subir, mas eu vim com você. Não se preocupe. Deixei algo para te proteger. Quando vir outra névoa negra, basta dizer alto: 'Aqui você não entra.'" Desde então nunca tinha contado isso a ninguém, até recentemente, quando a foto de um fantasma que subiu com um caminhoneiro nessa mesma área viralizou. Não sei como aquela senhora sabia o que aconteceu, mas também nunca mais vi algo parecido.
O que eu sei é que quando viajo à noite, às vezes sinto como se alguém estivesse me acompanhando na cabine, mas já não sinto medo. Em algumas viagens, percebo essa presença, em outras não. Ela só aparece quando sinto que estou em perigo. Tenho mais histórias, mas espero que você tenha gostado dessa, mesmo sabendo que é difícil de acreditar. Foi assim que as coisas aconteceram. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. O primeiro sonho estranho que tive quando pensei estar apenas passando por uma paralisia do sono aconteceu na minha infância. Lembro disso claramente porque naquela época, antes que alguém me explicasse o que estava por trás daquilo e me dissesse que não havia motivo para me assustar, esses episódios pareciam simplesmente aterrorizantes. Naquela noite em particular, adormeci ao som dos meus pais discutindo. Embora nunca tivessem chegado a agressões físicas, lembro que dias antes, minha mãe jogou um brinquedo meu no meu pai durante uma briga acalorada. Ela segurava o objeto com força crescente enquanto a discussão esquentava. Era um pequeno pônei. Meu pai sabia exatamente onde atingir com suas palavras cruéis, sempre encontrando o ponto certo para feri-la e desestabilizá-la. Ele dizia que ela havia desistido de tudo para ser mãe e dona de casa, e que nem isso ela conseguia fazer direito, que nunca seria suficiente. Dá para imaginar o tipo de coisa. A próxima imagem que tenho é dele se abaixando enquanto o meu brinquedo voava sobre sua cabeça. Em seguida, vi os olhos da minha mãe, cheios de uma raiva intensa que eu nunca tinha presenciado antes. Lembro daquele momento de silêncio em que nenhum dos dois ousava dizer nada. E embora eu estivesse em choque e morrendo de medo, resolvi fazer algo. Comecei a chorar e gritar. Não estava realmente com vontade de chorar, mas foi a única coisa que me ocorreu para desviar a atenção e evitar que a briga piorasse. E naquele momento funcionou. Funcionou. Mas eu sabia que não poderia fazer isso todas as vezes que sentisse medo de que a situação ultrapassasse um limite perigoso. Estava cansada. Me sentia cada vez mais exausta. Meu irmão já tinha saído de casa, se mudado para viver com nossos tios em outra cidade e estudar na universidade. Tenho certeza absoluta, embora ele nunca tenha admitido, que escolheu estudar um curso que não existia em nossa cidade só para poder ir embora. Aqui no México, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países, é comum que os filhos morem com os pais enquanto estudam, mas ele decidiu que não faria isso. E ele conseguiu escapar, deixando para trás esse fardo que agora era meu. Eu, uma criança preocupada todos os dias. Eu, que não merecia carregar esse peso. Eu me cansava de ouvir repetidamente que eles estavam juntos só por minha causa, só porque me amavam. Demorei muito tempo para me perdoar por isso, porque no fundo achava que toda aquela infelicidade que eles demonstravam todos os dias era culpa minha. Sentia que era minha responsabilidade eles ainda estarem juntos. E agora, naquele momento também sentia que era meu dever garantir que não se matassem. Houve uma noite, depois de um dia inteiro de brigas que começaram logo pela manhã, em que eu simplesmente decidi ir para a cama e tentar dormir. Mas suas vozes, discutindo na sala, ecoavam pelos cômodos, e depois a briga se estendeu para o quarto deles. Em algum momento, ouvi minha mãe sair para dormir na sala, mas logo depois meu pai foi atrás dela, porque ainda não tinham terminado. O som de passos pesados ecoava pela casa, indo da sala para o quarto, passando bem em frente à minha porta. Depois, ouvi de novo o movimento de ida e volta, várias vezes. Finalmente abri os olhos, mas algo estava errado. Eu não conseguia me mexer. Foi então que percebi que a porta do meu quarto estava aberta. E vi aquilo passando de um lado para o outro enquanto meus pais brigavam, completamente alheios àquela presença. Era como uma mancha de um vermelho queimado, quase preto. Eu mal conseguia enxergar com meus olhos marejados de lágrimas. Tentei me concentrar, focar naquela figura. A coisa passou de novo e dessa vez parou bem em frente à minha porta. Ela percebeu que eu a havia visto. Ficou ali, me encarando. Com o passar dos segundos, aquela figura começou a ganhar forma.
Não sei se era ela que estava mudando ou se meus olhos e meu cérebro estavam tentando dar sentido ao que eu via, criando uma imagem que pudesse reconhecer. O que estava do lado de fora do meu quarto tinha a cor vermelha, com chifres, como o demônio da loteria. Ele segurava o próprio rabo nas mãos e não parava de me encarar. Não sorria, mas eu sentia um ar zombeteiro vindo dele. Não precisava vê-lo sorrir para sentir isso. Ele continuou andando de um lado para o outro no corredor, várias e várias vezes, enquanto eu permanecia ali, imóvel, chorando de medo, chorando de raiva. Os sonhos se tornaram mais esporádicos, mas olhando para trás, percebo que muitos deles aconteceram em momentos muito importantes da minha vida, tanto bons quanto ruins, especialmente nos momentos ruins. As poucas mortes que ocorreram na minha família foram terríveis, e todas elas foram precedidas por um desses sonhos. Eu tinha 17 anos quando acordei novamente às 3 da manhã. Não precisei olhar o relógio, eu simplesmente sabia. Sempre era assim. Meu quarto estava completamente escuro, embora eu sempre deixasse uma pequena lâmpada acesa, já que o escuro me assustava. Mas, de alguma forma, a luz tinha sido apagada. O botão era duro, e não havia como isso ter acontecido por um problema elétrico. Acordei, mas não conseguia abrir os olhos completamente nem me mexer. Aos poucos fui despertando, entre aspas, porque comecei a esquecer o sonho que estava tendo. Conforme minha consciência voltava, tentei olhar ao redor do quarto, mas meu corpo continuava paralisado, totalmente rígido. Foi então que vi algo no canto do quarto sentado. Não havia cadeira ali, mas o que quer que fosse, parecia estar sentado em uma. O quarto estava muito escuro, mas meus olhos começaram a se ajustar e aos poucos comecei a reconhecer uma forma. Parecia uma mulher sentada, usando uma saia longa, composta por várias camadas de tecido. Suas mãos repousavam sobre os joelhos e ela usava mangas com babados. O mais assustador, ela estava sorrindo. Eu tentava não olhar, tentava dormir, mas o medo que sentia era enorme. A presença dela me incomodava profundamente, embora eu quisesse acreditar que era apenas uma criação da minha imaginação. Abri os olhos novamente. Agora ela estava me olhando. Sua cabeça continuava virada para frente, mas seus olhos, completamente distorcidos, me encaravam de soslaio, ainda com aquele sorriso horrível no rosto. Cada vez que eu abria os olhos, lá estava ela. Fiquei assim por 1 hora até que ouvi meu pai se levantar, bem mais cedo do que o normal. Ele tomou banho, se arrumou e saiu de casa. Não veio se despedir de mim. Apenas ouvi o barulho do carro sendo retirado com alguma dificuldade naquela madrugada, e ele partiu. Naquela tarde, havia um evento no trabalho do meu pai, logo depois do almoço. Era uma espécie de reunião de comemoração no terraço do prédio, onde ficavam os escritórios dele. Meu pai estava lá interagindo com todos como de costume. Conversou, riu, fez piadas com os colegas. Então, de repente, ele colocou sua bebida na mesa, limpou as mãos com um guardanapo, se virou e caminhou em direção à borda do terraço. Recebemos a ligação 1 hora depois. O mais estranho é que, nos dias anteriores, não houve brigas em casa. Ele não me repreendeu. E nada, absolutamente nada, indicava que algo assim estava para acontecer. Nem por um segundo passou pela minha cabeça que meu pai pudesse fazer algo para se machucar. Nas últimas semanas, até parecia que havia uma certa paz em casa. Depois, minha mãe disse que talvez aquilo fosse apenas o olho do furacão. Tive mais um daqueles sonhos na noite seguinte, uma noite que mudou minha vida para sempre. Ainda morava com a minha mãe, mas ela não estava em casa. Estava celebrando, se não me engano, o 25º aniversário de casamento da sua melhor amiga. Ela tinha insistido para que eu fosse. Dizia que seria bom para mim, que Mariana, a filha da amiga dela, queria se reconectar comigo, sermos amigas de novo como quando éramos crianças. Mas, sinceramente, gente snob me dá uma preguiça imensa, então decidi ficar em casa. Quando deu 3 da manhã, abri os olhos. Ouvi minha mãe chegando. Ela caminhou até a porta do meu quarto e a abriu. Fingi estar dormindo para evitar conversar, mas ouvi quando ela entrou e estranhamente se enfiou embaixo da minha cama. Aqui estou, hein? Aqui embaixo. Não me veja.
Não me veja. Não me veja. Por favor. A voz era da minha mãe, mas ao mesmo tempo parecia diferente. Nunca tinha sentido algo assim antes. Estava com muito medo, mas o jeito como ela disse aquilo me fez sentir que eu precisava ver. Precisava olhar debaixo da cama. Havia algo que estavam tentando esconder de mim. Algo que eu tinha que ver. Então percebi que de repente eu podia me mover. Só consegui me inclinar um pouco para fora da cama, mas não tive coragem de descer. Acabei adormecendo, como sempre acontecia nessas situações, sem nunca ter coragem de sair correndo. Na manhã seguinte recebemos uma ligação. Era a namorada do meu irmão. Ela contou que naquela madrugada eles estavam em uma festa. Ele saiu para fumar, e então um carro preto com os vidros escurecidos se aproximou. Nem ela, nem ninguém que estava por perto conseguiu ver quem estava dentro. O carro parou ao lado dele, alguém abaixou a janela e disse algo. Meu irmão olhou para a pessoa, depois olhou para a namorada, acenou com a mão e entrou no carro. Aquela foi a última vez que ela o viu. Ela estava sem notícias dele há horas e, por isso, decidiu nos ligar para saber se tínhamos alguma ideia de quem poderia ser. Mas nós não sabíamos de nada. Não fazíamos ideia de quem havia vindo buscá-lo. Já fazia alguns anos que não o víamos e nunca mais o vimos. Ninguém soube mais nada, nem dele, nem daquele carro. Foi como se ele tivesse desaparecido da face da terra. E talvez eu não fale sobre isso com a dor que deveria, eu sei. Mas a diferença de idade entre nós fez com que nunca fôssemos muito próximos. E depois que ele deixou a cidade, voltou poucas vezes. Ele se afastou, especialmente depois da morte do meu pai. Sempre tive a sensação de que ele nos culpava, como se acreditasse que aquilo tivesse sido responsabilidade nossa. Algo me despertou. Eram 3h03 da madrugada. Eu já estava acostumada com isso, mas dessa vez parecia diferente. Isabel. Ouvi meu namorado me chamar, mas a voz dele soava estranha, distante. Imaginei que fosse porque eu ainda estava meio presa ao meu sonho, mesmo com ele deitado ao meu lado. Isabel. Me esforcei para virar na direção dele e abrir os olhos, mas assim que consegui, a paralisia voltou. Pude vê-lo ali dormindo profundamente de lado com o rosto voltado para mim. Isabel. Foi então que percebi que quem me chamava não era ele. Havia alguém atrás de nós. Tinha alguém no nosso quarto. Senti a cama se mexer. Alguma coisa subiu chegando mais perto. Então vi dedos, mãos negras e imundas, absurdamente longas, começando a envolver o ombro do meu namorado. Cabelos muito sujos começaram a aparecer. Atrás dele, alguém estava emergindo na cama, se revelando aos poucos. Isabel, disse a pessoa com um sorriso. Desde que isso aconteceu, fui tendo cada vez menos sonhos desse tipo, assim como menos paralisias do sono. Passei anos sem vivenciá-los, e isso nos traz ao presente aos meus 27 anos, onde essa história ainda continua. Atualmente moro com Henry, meu namorado há 2 anos. Embora ele mantenha seu próprio apartamento, praticamente vive comigo. Ele passa pelo menos 4 dias da semana aqui, já que minha casa fica bem perto do trabalho dele. Além do mais, ele me ajuda nas despesas, o que sempre é uma vantagem. Antes disso, eu dividia a casa com uma garota, mas havia algo nela, nos seus hábitos e na sua religião, que me deixava extremamente desconfortável. Ela estava sempre limpando a casa e jogando água benta por todos os cantos, o que de alguma forma me fazia sentir mal fisicamente. Com Henry, durmo em paz, muito tranquila. Sinto-me segura. No entanto, há uns 2 meses, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, como se fossem presságios. Nós tínhamos o costume de ver filmes até pegarmos no sono. Muitas vezes, deixávamos a televisão ligada, já que ainda não me sinto à vontade dormindo totalmente no escuro, com as luzes apagadas. De repente, a TV começou a apresentar problemas. Surgia um tipo de interferência, algo magnético que não tinha nada a ver com o sinal da TV. Até as plataformas de streaming começavam a falhar.
A imagem ficava distorcida, o áudio e o vídeo saíam de sincronia e sombras de pessoas apareciam na tela, mesmo quando nada estava sendo transmitido. Como isso acontecia em todas as plataformas, seja na TV ou no cabo, desistimos e começamos a ir para a cama mais cedo, apagando as luzes apesar dos meus medos, dos meus pesadelos e da constante preocupação de que algo pudesse voltar. O medo de que, em algum momento, aqueles sonhos horríveis retornassem. Porque mesmo quando anunciavam algo positivo, o pavor que me causavam era insuportável. E quando o sonho acabava, a incerteza continuava. Saber que algo importante estava por vir, algo que poderia mudar minha vida completamente, sem ter ideia se seria bom ou ruim, é uma sensação que eu espero nunca mais precisar enfrentar. Acordei no meio da madrugada. Senti meu coração estremecer novamente. Eu não conseguia me mexer e nem precisava olhar o relógio para saber que horas eram. Estava de costas para Henry. Comecei a chorar na esperança de que ele me ouvisse, mas não conseguia chamá-lo. Não conseguia mover nem a boca. Tentei murmurar algo. "Você está bem?" Ele perguntou, ainda meio adormecido. "Não", consegui dizer, apenas soltando um som fraco. "Calma, amor, é só um sonho, tá?" Ele disse e me deu um beijo na parte de trás da cabeça. Mas enquanto fazia isso, apertou meus ombros com força, de um jeito brusco, algo que ele nunca fazia. Mas eu ainda não podia me mexer. Então ouvi um barulho vindo do banheiro. Em seguida percebi passos no corredor. Alguém caminhava de volta para o quarto. Reconheci os passos. Era Henry. O pavor tomou conta de mim. Mesmo sem conseguir me mexer, comecei a chorar ainda mais de medo. Quando ele percebeu, acendeu a luz e mexeu em mim até que, de alguma forma, meu corpo finalmente despertasse. E eu consegui me mover. Estava aterrorizada. Olhei em volta do quarto, me abaixei para verificar debaixo da cama. Falei para ele que tinha alguém ali, que havia falado comigo usando a voz dele, que me deu um beijo na cabeça e apertou meus ombros, que ainda doíam. Eu ainda sentia os dedos me pressionando. Henry me olhou atentamente, mas não havia marca nenhuma no meu corpo. Eu já tinha contado ao Henry sobre esses sonhos que às vezes tinha, mas acho que ele nunca os levou tão a sério. Ele até ria um pouco ao me ver tão apavorada. Dizia que eu não devia me assustar por causa de uma simples paralisia do sono, que era só isso, que eu tinha tido uma paralisia. E embora eu não estivesse convencida, acabava ficando envergonhada de insistir. Ele era a voz da razão, e eu acabava parecendo a pessoa medrosa, supersticiosa, acreditando nessas bobagens. Quem já passou por uma experiência sobrenatural sabe bem o que é sentir isso, em algum momento. Porque, mesmo que existam pessoas que acreditam em você, sempre haverá alguém que vai te fazer se sentir assim, como se fosse louco, como se fosse ignorante. Tentei me acalmar, tentei deixar tudo para trás. 2 noites se passaram e comecei a dormir melhor, a perceber que tudo aquilo era inacreditável demais, como se tivesse saído de um conto de terror ou de um filme. Não podia ser real. Eu era madura, confiante, uma adulta. Pelo amor de Deus, não podia ficar com esses medos para sempre. Então, na 3ª noite, decidi até apagar a pequena lâmpada com a qual eu dormia. Me senti muito segura. Deitei-me olhando para o meio da cama, para Henry. Respirei profundamente, certa de que teria uma boa noite de sono. Inspirei e expirei várias vezes com a certeza de que nada iria me perturbar. Estava quentinha, enrolada no meu cobertor. Tudo estava tranquilo, tudo estava bem. Dormi profundamente, dormi. Mas no fundo, algo me dizia que poderia acordar às 3 da manhã de novo, que talvez tivesse outra paralisia do sono naquela noite. Mas continuei dormindo. De repente algo me despertou. Eram 3:03 da madrugada. Já estava até acostumada com isso, mas desta vez parecia diferente. Ouvi meu namorado me chamar, mas sua voz soava estranha, distante. Pensei que era porque eu ainda estava imersa no meu sonho, apesar de ele estar ali, do meu lado. Isabel. Com esforço virei-me em sua direção e abri os olhos, mas no mesmo instante, a paralisia voltou. Ainda assim, consegui vê-lo. Ele estava dormindo profundamente de lado, com o rosto virado para mim.
Foi aí que percebi que não era ele quem estava me chamando. Era alguém atrás de mim. Tinha alguém no nosso quarto. Ouvi a cama se mexer. Algo estava se aproximando, algo havia subido nela. Então, vi dedos, 2 pares de dedos negros de tanta sujeira, longos e finos, que começaram a se enrolar no ombro do meu namorado. Vi também cabelos muito sujos começarem a surgir. Havia alguém ali atrás dele começando a aparecer. Isabel, já é hora. Venha comigo. Venha comigo. A voz disse com um sorriso. Vi aquela mulher se levantar e sair do quarto deixando a porta aberta. Tentei alcançá-la, correr atrás dela, mas quando cheguei à porta, vi várias outras mulheres lá fora, umas 6 ou 7, paradas no pátio. Todas me chamavam com gestos, todas diziam meu nome. Seus rostos estavam sorridentes, gentis. Elas me faziam sentir acolhida, como se eu pertencesse a elas. Comunicavam-se comigo com os gestos das mãos. E na rua havia ainda mais gente, muitas mulheres. Mas no meio delas, vi alguns homens, 3 ou 4, e eles tinham pequenos chifres, protuberâncias que saíam da testa. Eles estavam ali, parados com elas, e começaram a falar comigo também. Venha, Isabel, venha. Já é hora. Já é hora. Venha. Já é hora. Venha. Já é hora. Já é hora. A próxima coisa que lembro é de Henry me abraçando na cama. Eu não conseguia parar de chorar. Estava suando e ele também estava. Ele chorava e seu corpo também estava encharcado de suor. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele só repetia que estava tudo bem, que agora estava tudo bem. Dizia que acreditava em mim, que agora acreditava em tudo, que ia cuidar de mim, que nunca me deixaria sozinha. Eu não entendia nada, mas a maneira como ele falava, seu choro descontrolado, algo que eu nunca tinha visto nele, me fazia chorar ainda mais. E assim ficamos chorando até o amanhecer. A pedido de Henry, ligamos para minha mãe. Dissemos que iríamos visitá-la. Ela já estava morando com minha bisavó há alguns meses no povoado da família. Minha bisavó estava muito idosa e cansada, precisando de cuidados constantes. Quando demos a notícia, minha mãe ficou muito feliz. Ela vinha me dizendo há tempos para ir visitá-las, sempre me lembrando de que não sabia quando seria a última oportunidade de conversar com a bisavó, de que eu deveria aproveitar o tempo com ela. Eu estava me sentindo muito mal fisicamente depois daquele último sonho. Estava fraca, quase adoecida, mas Henry me disse que me acompanharia, e isso me deu forças para tentar. Além disso, eu queria sair de casa. Toda vez que olhava pela janela, minha mente trazia de volta a imagem daquelas mulheres do lado de fora. E apesar dos sorrisos e da aparente bondade, elas me davam um medo profundo. Pegamos a estrada rumo ao povoado, e o que deveria ter sido uma viagem de um pouco mais de 2 horas, acabou levando 8. Um acidente no caminho e a chuva nos deixaram praticamente parados boa parte do percurso. Eu sempre tento ser uma boa copiloto, conversando, colocando música, mas estava tão exausta que, quando tive a chance, fui para o banco de trás e deitei para dormir, só por 5 minutos. E bem, o pobre Henry seguiu dirigindo sozinho, contando apenas com o GPS como companhia. Ele nunca tinha ido até lá antes, mas conseguiu chegar, apesar das ruas confusas na entrada do povoado e da chuva que não dava trégua. Como se eu fosse uma criança, quando chegamos, decidiram não me acordar. Embora eu tenha o sono pesado, não tanto a ponto de não perceber isso. Acho estranho que Henry tenha conseguido me carregar até o quarto da minha mãe, onde ela havia preparado tudo para nós dormirmos. Continuei adormecida até cerca de 9 ou 9:30 da noite, quando vozes e risadas de várias senhoras chamaram minha atenção. Minha mãe e minha bisavó também riam, envolvidas em uma conversa muito animada. No fundo, eu podia ouvir a voz de Henry, conversando e rindo junto com elas. Parecia que havia uma pequena reunião. Então, me levantei, me olhei no espelho, ajeitei o cabelo e saí para cumprimentar a todos, envergonhada por não ter percebido nem a hora em que havíamos chegado. Ao sair do quarto, fiquei paralisada. A casa estava cheia de senhoras, e reconheci, sem a menor dúvida, que quase metade delas eram as mesmas mulheres que estavam no meu pátio, as que eu havia visto na rua em frente à minha casa, no meu sonho, as que me chamavam.
Elas me cumprimentaram da forma mais natural possível, como se nunca tivessem me visto antes. Talvez fosse isso mesmo, eu não sabia. Tudo parecia muito estranho. Já ouviu falar que não podemos sonhar com rostos que nunca vimos antes? Que nosso cérebro não cria um rosto do nada? Por isso, todos que aparecem nos nossos sonhos, mesmo que de forma secundária como figurantes, são pessoas que já cruzaram nosso caminho em algum momento da vida, mesmo que só tenhamos passado por elas na rua. Eu tinha certeza absoluta de que nunca tinha visto aquelas mulheres, mas ainda assim eram elas, as mesmas com quem eu havia sonhado. Minha mãe percebeu o meu desconforto e arranjou uma desculpa para encerrar a reunião rapidamente e para que as visitas fossem embora. Minha bisavó não notou nada. Foi muito difícil tentar explicar para minha mãe e para Henry o motivo do meu comportamento. Dizer que algumas daquelas mulheres que estavam ali eram as mesmas que apareceram no meu sonho. Minha mãe, no entanto, me disse algo com um olhar um pouco preocupado. Ela não queria se aprofundar no assunto, mas sabia que algumas delas tinham, sim, fama de serem um pouco bruxas. Diziam que faziam trabalhos, que saíam à noite para a serra e andavam pelo cemitério. Ainda assim, ela acreditava que tudo isso não passava de histórias, que elas apenas enganavam as pessoas e nada mais. Eu não consegui permanecer por muito tempo lá, pois comecei a me sentir fisicamente ameaçada. Todas as noites, eu tinha a sensação de que voltariam, mas felizmente tiveram a consideração de não aparecer enquanto eu ainda estava por lá. Isso me traz ao último evento que ocorreu na minha história, algo que aconteceu há poucos dias. Mais uma vez, fui despertada por algum barulho, mas dessa vez não eram 3 da manhã. Escutei passos pelo corredor do lado de fora do meu quarto. Passos que me trouxeram à memória aquele primeiro sonho de quando eu era criança, embora este corredor fosse bem mais curto. Chamei por Henry, avisei que havia alguém do lado de fora. Balancei-o, chamei mais alto, até lhe dei um tapinha, mas ele não despertava. Havia algo nesse sonho que parecia muito mais assustador do que o normal, mas eu tomei coragem e saí para o corredor. Foi quando vi uma mulher muito alta, a poucos passos da porta do meu quarto. Assim que me notou, ela correu em direção à sala e se sentou no sofá, fora da minha visão. "Quem é você? O que você quer?" perguntei. Ela permaneceu em silêncio. De repente, senti braços me segurando por trás. "Vamos sair daqui. Precisamos ir embora", gritou Henry, completamente pálido, com o rosto tomado pelo medo, mas gritando em direção à sala, tentando esconder o pavor na sua voz. Ele me colocou atrás dele, segurando um taco de beisebol que eu nunca tinha visto antes. Acendeu a luz e lá estava a mulher, exalando um cheiro horrível como de ervas apodrecidas, e estava imunda. "Saia daqui! Vá embora!" ele gritava, visivelmente irritado. Eu mal podia acreditar que estava acordada. Peguei o telefone e fui ligar para a polícia. Eu entrei porque estava aberto. "Preciso de um lugar para ficar. Por favor, me deixem ficar aqui. Eu não vou fazer nada", dizia a mulher. Ela me dava um pavor enorme. Seus dentes eram completamente negros e seu rosto parecia estar coberto de manchas de lama. Henry se virou para mim e disse para ligar para a polícia imediatamente, e então correu na direção da mulher, que, com uma agilidade surpreendente, saiu correndo da casa em direção à rua, rindo como se estivesse se divertindo com a situação. Henry foi atrás dela. Enquanto eu estava no telefone, a polícia começou a me fazer perguntas que pareciam desconexas, como se não acreditassem no que eu estava dizendo. Eles questionavam se eu conhecia aquela mulher, como se fosse impossível alguém ter simplesmente invadido a casa. Eu tentava explicar que ela apareceu do nada, mas eles não me deixavam falar direito. Acabei desligando quando vi Henry voltando. Ele me contou que correu atrás dela, mas teve a sensação de que havia alguém mais esperando por ela lá fora. "Você não faz ideia do medo com que dormimos naquela noite", disse ele. Henry ligou para um amigo dele. Fomos para o apartamento desse amigo e nós 3 ficamos lá. Ele não o chamou apenas para ter mais alguém para me proteger. Escolheu ligar especificamente para ele porque o amigo é cristão. Desde então, temos mantido contato com ele diariamente.
Começamos a frequentar a comunidade dele e eles têm orado por nós. E eu quero entregar minha vida a Deus, a um Deus que possa me proteger disso, de todo o mal no mundo, de todas as coisas horríveis que vi nos olhos daquela mulher. Sei que é errado buscar a Deus só por medo, mas o amigo de Henry diz que todos chegamos a ele no momento em que precisamos, e que Deus sempre nos recebe de braços abertos. E sim, eu sei que só se passaram alguns dias, mas desde que começamos a ir à casa dele e a orar, as coisas se acalmaram. Os sonhos, pelo menos por enquanto, não voltaram. Às vezes, ainda é difícil entrar na minha própria casa. Sinto como se alguém tivesse estado lá, como se alguém corresse para se esconder assim que eu entro. Mas eu espero que isso seja o fim. Espero não voltar a ter aqueles malditos sonhos com a bruxa. Não quero mais, não consigo mais, estou cansada de novo. Se minha história não é a mais assustadora, não como essas que vocês costumam ouvir, peço desculpas. Só compartilho isso porque vou ler atentamente todos os conselhos que puderem me dar e acreditem, vou colocá-los em prática. Boa noite, e se eu escrever de novo, espero que seja apenas para agradecer. Se hoje à noite fizerem uma oração, por favor, rezem para que seja assim. Boa noite, e que vocês que ainda podem durmam e sonhem bem. Se gostou desse relato, comenta o horário que você está assistindo. Bem, vamos continuar. Teve uma vez que fiquei sozinho em casa por uma semana inteira. Eu ainda era adolescente e morava com meus pais, então isso foi bem raro, já que eles quase nunca viajavam. Aconteceu que a Helena, uma amiga rica da minha mãe, resolveu convidá-los para uma viagem que ela estava bancando. Como sou filho único, acabei ficando sozinho em casa. A gente morava em Newark, no estado de Ohio, que fica no condado de Licking. Pois é, o nome do condado era mesmo Licking. A antiga casa dos meus pais ficava com uma floresta logo atrás e estava localizada numa estrada super tranquila, por onde raramente passavam carros. Geralmente era só alguns poucos veículos por dia. Nos fundos tínhamos um deck enorme que dava vista para a floresta, um quintal bem espaçoso, além de um pequeno lago com peixes e uma piscina elevada. Era uma noite de quinta-feira. Lembro bem disso porque naquele dia eu estava conversando com uns amigos sobre os planos para o final de semana. Isso foi em julho de 2013. Estava no deck fumando um baseado, ouvindo música no alto-falante, quando tudo começou. Achei que tinha escutado uma voz vindo da floresta. Abaixei o volume da música e fiquei prestando atenção por um tempo. Não ouvi nada de novo, então aumentei o som de novo. Mas assim que a música ficou alta outra vez, a voz voltou. Dessa vez desliguei a música completamente e fiquei escutando por mais tempo. A mesma voz masculina chamava da floresta, confirmando que eu não estava imaginando coisas. Era alguém dizendo: "Ei, aqui!" A voz não parecia tão próxima, mas também não estava muito longe. A floresta ficava a uns 20 ou 30 metros do deck, e era de lá que o som vinha. Nunca passou pela minha cabeça que alguém estivesse realmente me chamando. Pensei que talvez fossem crianças brincando de esconde-esconde ou algo assim. Só que a voz voltou a chamar: "Ei, aqui! Precisamos de ajuda!" Foi aí que percebi que a voz era grave demais para ser de uma criança. E quando alguém grita "precisamos de ajuda", é normal começar a ficar preocupado. Foi nesse ponto que comecei a me sentir um pouco desconfortável, porque comecei a pensar que aqueles gritos podiam estar, de fato, direcionados a mim. Aí eu ouvi novamente: "Bem na sua frente, por favor, venha nos ajudar." A voz vinha exatamente da minha frente, no meio da floresta. Naquele momento tive certeza de que aquilo era para mim. Meio relutante, acabei gritando de volta: "Quem é?" A resposta veio: "Só precisamos de ajuda, estamos presos na floresta." Eu retruquei: "O que isso quer dizer?" E a voz respondeu: "Por favor, só venha ajudar bem na sua frente. Eu estou vendo você." Levantei da cadeira, desci os degraus do deck e pisei na grama, me dirigindo em direção à floresta. Falei: "Estou indo. Onde vocês estão?" A voz não demorou a responder: "Bem na sua frente. Eu vejo você." Perguntei de volta: "Espera aí, você está sozinho ou com mais alguém?"
Dessa vez não obtive resposta. No meio do caminho parei. Algo não parecia certo. Uma sensação ruim começou a crescer dentro de mim. Em vez de continuar, dei meia volta, caminhando devagar de volta para a casa e o deck. Não queria nem virar as costas para a floresta, porque foi só naquele momento que realmente me dei conta de que havia algo muito estranho nessa situação. Voltei para o deck e a voz simplesmente parou. Se eles realmente pudessem me ver e fosse algo sério, teriam dito algo como: "Onde você está indo?" ou algo assim. Mas nada. Eles sabiam que eu tinha percebido que a situação era estranha, mas eu não fazia ideia de quantas pessoas estavam lá. Poderia ser uma só ou até 3. A única coisa que eu sabia é que ficar preso na floresta não fazia o menor sentido, especialmente se eles podiam me ver claramente. O que tinha acontecido? A camisa deles ficou presa em algum galho. Entrei em casa e tranquei todas as portas só por precaução. Fiquei na sala por um tempo, ainda chapado, e acho que foi por estar tão relaxado no início que fui tão confiante. Só que depois de um tempo ouvi a voz de novo, mas agora estava mais perto, definitivamente no quintal e não mais na floresta. Ouvi um som de água sendo agitada. Poderia ser a piscina ou o lago. Corri até a janela para olhar. A princípio não vi ninguém, mas então a voz chamou: "Eu vejo você", seguido por uma risada. Foi aí que o vi. Era um cara, pelo menos um deles eu consegui ver. Ele estava se escondendo atrás da piscina do outro lado, e eu só conseguia ver a cabeça dele. Estava escuro demais para distinguir qualquer detalhe além do seu cabelo escuro, que era de comprimento médio. Fechei as persianas e tentei ignorá-lo. Talvez ele desistisse se percebesse que eu não estava dando bola. Provavelmente era só uma pessoa perturbada, alguém que gostava de pregar peças assustadoras, então decidi não dar a reação que ele queria. Mas meu limite foi quando ouvi uma batida forte e agressiva na janela, exatamente onde eu tinha acabado de fechar as persianas, e do outro lado, o cara gritava: "Ajude!" Perdi a paciência e gritei o mais alto que pude: "Sai daqui, seu maluco! A polícia já está vindo!" Repeti isso várias vezes, tentando soar mais louco do que ele. Foi então que ouvi sua risada do outro lado do vidro. A risada começou a sumir, como se ele estivesse indo embora. Me joguei no sofá, tremendo, sem fôlego. Fiquei sentado ali por um tempo, e parecia que o cara tinha realmente desistido. No final das contas, consegui dormir bem naquela noite, porque a maconha sempre me ajuda a pegar no sono. Fico pensando se teria lidado com a situação de outra forma, se não estivesse chapado, embora essa experiência tenha me deixado ainda mais paranoico sobre abrir a porta para qualquer um. Tenho 23 anos e ainda moro com meus pais. Um dia, enquanto eles estavam fora, eu estava jogando basquete no quintal da frente. Em algum momento durante o jogo, olhei para uma das janelas do andar de cima e vi uma mulher parada lá. Não era minha mãe nem minha irmã. Era uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Quando ela percebeu que eu estava olhando para ela, se afastou rapidamente da janela. Entrei em casa e subi para verificar o cômodo, mas ela não estava lá. Revirei todos os quartos que consegui, olhei em cada quarto, banheiro e armário. Depois desci para checar o andar de baixo, que incluía a sala de estar, a cozinha, a sala de jantar, um quarto e mais alguns armários. Por fim, fui até o porão, embora fosse difícil acreditar que ela poderia estar lá. O porão é pequeno, com alguns sofás, um bar e 2 armários. Não havia muitos lugares para alguém se esconder, mas quando abri a porta do segundo armário, um calafrio tomou conta de mim. Fiquei assustado, porque já tinha verificado todos os outros lugares possíveis onde alguém poderia estar se escondendo na casa. Esse era o último lugar que me restava. Abri a porta do armário de uma vez, como quem arranca um curativo, e assim como fiz com o outro armário, me joguei para dentro, caso a mulher estivesse lá e eu conseguisse pegá-la de surpresa. Mas tudo o que encontrei foram casacos e cabides. Fiquei completamente confuso. Apesar disso, não ia começar a duvidar da minha sanidade. Eu tinha certeza do que vi. Não era algo que eu poderia ter simplesmente imaginado com tanta clareza.
Voltei para o andar de cima e gritei bem alto, dizendo que quem quer que estivesse na casa precisava sair imediatamente. Gritei tão alto que meu vizinho acabou vindo ver se estava tudo bem. Contei a ele que tinha acabado de ver uma mulher me observando jogar basquete, parada na janela do andar de cima. Ele entrou e me ajudou a procurar pela casa mais uma vez. Quando não conseguimos encontrar nada, comecei a pensar que talvez ela tivesse escapado pela porta dos fundos, que eu tinha deixado destrancada quando fui buscar a bola de basquete no quintal. Depois disso, meu vizinho foi embora. Tranquei todas as portas, liguei para os meus pais e contei a história maluca. Eles não ficaram muito animados, mas pediram para eu verificar se algo havia sido roubado. Fiz exatamente isso e, felizmente, parecia que tudo de valor ainda estava no lugar. Agora, avançando para aquela noite. Fui dormir depois de checar a casa mais uma vez, só para garantir e ficar mais tranquilo. Não foi fácil pegar no sono. Minha cabeça estava a mil por motivos óbvios. A maioria das pessoas não sabe como é ver um estranho dentro de casa olhando pela janela. Mas, curiosamente, foi essa inquietação que me ajudou. E já explico o porquê. Eu estava começando a cochilar, finalmente, quando ouvi alguns barulhos ao meu lado. O ventilador estava ligado acima de mim, então o quarto não estava completamente silencioso, o que fez com que eu não reagisse logo de cara ao primeiro som que ouvi. Só que o ruído começou a parecer mais humano. Virei para o outro lado e foi aí que a vi saindo debaixo da minha cama. Ela se ergueu, ficando de pé ao lado da cama, e eu gritei tão alto, mais alto do que antes. Pulei da cama e a derrubei no chão, segurando-a pelo pescoço enquanto perguntava quem ela era. Nesse momento a campainha tocou. Era meu vizinho de novo. Peguei a mulher alta com a aparência suja e a arrastei pelo chão até a porta da frente, enquanto ela lutava e me arranhava. Até hoje tenho 2 cicatrizes no meu braço direito por causa das garras dela. Abri a porta para o meu vizinho, que estava lá de novo, e ele entrou para me ajudar a conter a mulher. Foi então que liguei para a polícia. Durante todo o tempo que esperamos, ela não parou de gritar e xingar nós dois, além de nos ameaçar. A melhor maneira de descrevê-la é que parecia uma viciada em metanfetamina, passando por abstinência, tanto pelo jeito que agia quanto pela aparência. Quando a polícia chegou, um dos policiais a reconheceu imediatamente. Eles já haviam lidado com ela várias vezes antes. O nome dela, curiosamente, era Karen. Ver ela sendo colocada no banco de trás do carro da polícia foi extremamente satisfatório. Agradeci muito ao meu vizinho por ter vindo tão rápido me ajudar. Aquela noite, minha mente continuou acelerada, mas em vez de estar completamente apavorado, o que ainda estava um pouco, senti uma enorme sensação de satisfação e não consigo explicar totalmente o motivo.